Opa, boa noite, a torcida corintiana. Eu sou o Robson e esse é o canal do Robson. Hoje, dia 12 de julho de 2022, está começando mais um pré-jogo do Robson. Rapaziada, hoje pré-joguinho básico, bem curtinho. Imagino que vai ser mais curto hoje. Não, a gente não teve tanta notícia assim. O Corinthians vai enfrentar o Santos amanhã pelo jogo de volta das oitavas de finais da Copa do Brasil, mas o Corinthians acabou saindo mais tarde de São Paulo, né? Foi de ônibus, tá indo ainda, né? De ônibus lá do CT de Itaquera para Santos, né? E aí quebrou meio que aquele esquema lá que o pessoal geralmente faz, né? Que é o que eles ficam esperando no embarque, né? No desembarque lá, quando o pessoal chega no, no hotel. E aí quando eles descem, eles vão lá, anotam todo mundo que desceu e aí tem os relacionados e aí a partir daí cria-se a deixa eu baixar um pouquinho o volume. Cria-se ali a lista de provável escalação, né? Como o VP deu essa quebrada no pessoal aí, pô, eu tava assistindo até agora a live do Cola Fiel, os caras estavam desesperados lá, pô, mano, tinha que jantar com minha mulher e tal, e os caras estão saindo lá de São Paulo agora e tal, não sei o que, vai demorar. Mas acho que é isso. Então, a gente não vai ter, como diria o Vessone, né? O, o Santos divulga a lista de relacionados, mas o Corinthians mais uma vez não informa seu torcedor dos jogadores que estão à disposição para a partida de amanhã. Então, infelizmente, sem lista de relacionados, sem provável escalação. Na verdade, a escalação a gente tem meio que na cabeça ali, os jogadores do elenco e tudo mais, né? Pô, tô mexendo aqui na configuração de áudio, porque eu troquei de fone, de headset. O pessoal tava reclamando ali nos comentários que que tava muito baixo. Eu usava aquele Sony Pulse, né, do PlayStation 5. É ruim pra gravar, simplesmente assim, tá? Pô, um ano e pouquinho gravando e com fone ruim. Mas beleza, eu troquei, chegou hoje, então tô aqui vendo os níveis de volume aqui. Espero que não esteja estourando, né, na gravação. Se não, vai estourado mesmo e na próxima eu tento melhorar. Beleza? Então, pô, antes de começar, então, antes da enrolação aqui, queria pedir, né, pô, se você chegou pela primeira vez no canal, tá assistindo o vídeo agora, se inscreve no canal, tá? Dá aquela moral, curte o vídeo se possível também. Vamos tentar deixar o canal mais relevante para a plataforma. É, a gente está com pouco inscrito, mas enfim, é assim mesmo. É assim que é e vamos seguindo aí no ritmo de sempre. Mas não se esqueçam, se possível, se inscreva no canal, curta o vídeo ali, compartilha com um amiguinho, fala, ó, tem o canal do Robson lá, pô. Entra lá no canal do Robson e dá essa moral lá. Beleza? E lembrando também que a versão em áudio é disponibilizada nos principais agregadores de podcasts, então você consegue encontrar lá o canal do Robson, pré-jogo e pós-jogo. Sempre bastante informativo, com as principais notícias do Corinthians e uns pitacos sobre os jogos, né? Você consegue encontrar no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, enfim, tem uma pancada aí de agregadores. Nos principais você vai encontrar, se você procurar, você vai encontrar o canal do Robson lá. Beleza? Canal do RB Cedilha. Beleza, rapaziada? Se estiverem ouvindo no Spotify ou no Apple Podcasts, classifica lá, dá algumas estrelinhas para poder fazer o podcast subir no ranking. E aí a gente consegue fortalecer aí não só o podcast, mas o canal aqui no YouTube também. Beleza? Bom, vamos começar então a falar de Corinthians. Como eu comentei no começo aqui do vídeo, muito provavelmente a gente não vai ter
Não tinha, pelo menos na lista de relacionados, o Corinthians já não divulga mais mesmo, já faz um tempo, e provável escalação, tá? Mas teve notícia, hoje teve notícia, foi um dia movimentado, é, falando muito de contratação e mercado da bola pelo lado do Corinthians, tá? Mas antes de falar do mercado, pô, eu acabei não comentando ontem porque o Cássio tinha feito 600 jogos pelo time do Corinthians, né? Pela equipe ali. Mas no mesmo dia, no mesmo jogo, o Fábio Santos, nosso tio Chico, também não, né? Também completou aniversário ali, um número redondo de jogos, só que ao invés de 600 ele estava completando 300 jogos ali como jogador do Corinthians, tá? Ele que chegou em 2011, saiu em 2015 e voltou em 2020, no auge do mancinismo ali para salvar o Corinthians de um provável rebaixamento, tá? Então, cara, o Tio Chico é um cara, eu lembro muito bem, assim, tipo, como se fosse ontem, né? Eu não me lembro se ele chegou em 2011 mesmo, não em 2010. Isso, 2011. E ele chegou para ser reserva ali do Roberto Carlos. Roberto Carlos, Copa do Mundo e tudo mais. Ele veio em 2010 ali pro ano do centenário do Corinthians, jogou toda a temporada. E a ideia era que tanto ele quanto o Ronaldo terminassem ali a temporada jogando pelo Corinthians, né? Acontece que teve o Tolima, o Corinthians foi eliminado pelo Tolima, o Ronaldo parou de jogar e o Roberto Carlos deixou o Corinthians depois desse jogo, né? E aí a bomba caiu nos pés do Fábio Santos. Falou, amigão, nosso lateral é você e é você, pô. Na época ele tinha cabelo ainda, ele chegou, deu conta do recado. O Corinthians chegou na final do Campeonato Paulista. O Corinthians perdeu o Campeonato Paulista para o Santos num piruzaço do Júlio César Lacoste. E o Corinthians seguiu com o Tite, né? Todo mundo conhece a história, o Andrés bancou e tudo mais. E no final de 2011 o Corinthians foi campeão brasileiro. Com Fábio Santos, com Júlio César Lacoste, com Eldinho na direita, né, com Leandro Castan, com Chicão, Palandré, Palandré pintor de quadros, Ralph, Paulinho, enfim, o time acho que a maioria sabe de cor, né? Porque quase todos ficaram para participar ali do campeonato da Libertadores de 2012, enfim. E o Fábio Santos esteve presente nas principais nos principais títulos, nos principais momentos do Corinthians. Eu acho que ele seria maior ainda para o Corinthians se ele tivesse participado ali daquele 2009, né? Tanto 2008 como 2009, foi mais ou menos a história como foi com o Chicão, por exemplo, né? O Chicão jogou a Série B, foi campeão da Copa do Brasil em 2009, depois viveu toda aquela era de ouro ali. Mas o Fábio Santos é um cara muito grande na história do Corinthians, é um cara muito querido, acho que não tem um torcedor que não goste do Fábio Santos, acho que algumas pessoas até cobravam ali que ele fosse para reserva, tal, né? Mas ele é um cara que joga muita bola, um cara de muita consciência tática, um cara de muita tranquilidade ali para jogar defensivamente. É diferente do Piton. O Piton é um lateral mais ofensivo, né? Ele já por conta da idade também é mais defensivo ali, mas é um cara que eu confio, um cara que eu gosto muito. Fiquei muito feliz quando ele voltou pro Corinthians e fiquei putaço quando ele voltou e não veio pro Corinthians, ele foi pro Atlético Mineiro, né? Porque em 2015 o Corinthians precisava renovar o elenco, acabou vendendo o Fábio Santos pro Cruz Azul do México. Ele foi pro México e quando ele voltou pro Atlético Mineiro, ficou alguns anos lá e aí veio pro Corinthians no auge do mancinismo ali, para salvar o Corinthians, né? O Corinthians estava uma bagunça que só, ele chegou, deu um jeito no vestiário ali, ele é muito bom de vestiário.
E também tomou conta da lateral esquerda ali, a melhora do Corinthians foi nítida. O Corinthians não tinha ninguém que sequer batesse pênalti. Tamanho era a várzea que estava o Corinthians em 2020. Ele chegou dentro de todas as limitações dele, assumiu as cobranças de pênalti, deu mais segurança defensiva para o Corinthians ali na defesa. O Corinthians ficou, sei lá, 10 jogos sem perder. O Corinthians arrancou no campeonato. Chegou a golear o Fluminense, meteu um 5-0 no Fluminense. Todo mundo achou que o time iria, né? Mas não foi. Depois ele acabou perdendo para o Palmeiras e atingiu a quantidade de pontos que propiciava já não cair mais, né? Para a segunda divisão. E aí o time deu aquela arriada, né? O time deu aquela segurada e não e segurou. Se manteve ali, terminou acho que em oitavo não, né? Deve ter terminado em décimo primeiro, sei lá. Sei que teve alguma questão, alguma coisa ali que o Corinthians acho que ia terminar em oitavo, aí o outro time ganhou, ultrapassou o Corinthians e o Corinthians acabou perdendo alguns milhões ali de premiação do brasileiro. E ele foi importante, é um cara que eu gosto muito, parabéns para ele. Quem dera a gente tivesse ali um outro lateral esquerdo para fazer mais 300 jogos com a qualidade que ele fez, né? Um cara muito importante, campeonato mundial. Nossa, o que jogou esse cara, meu Deus do céu. Um cara que eu gosto bastante. E obrigado aí, Fábio Santos, pelos 300 jogos e pela dedicação. E pelo respeito, né? Um cara que veio do São Paulo, um cara que ganhou bastante coisa no São Paulo, chega no Corinthians e joga com seriedade, com respeito, entende ali a torcida, tem muita empatia, né, com a torcida, com o torcedor em si, é muito bacana. Gosto muito dele. Bom, deixando o Fábio Santos de lado, né, porque ele acho que nem vai para esse jogo. Ele deve estar, provavelmente ele deve estar ali, vai ser preservado para o Campeonato Brasileiro, para a rodada do final de semana, né? Então acho que ele não deve ir para o jogo. Mas falando de mercado, a notícia que saiu hoje é que o Corinthians fechou ali a compra do Giovani, tá? É, só não vai registrar um novo contrato de imediato, porque tem uma cláusula, que daí ele teria, como é um novo contrato, ele teria que esperar até agosto, alguma coisa assim para poder jogar, né? Então o Corinthians prorroga o contrato dele por 15 dias, acertou com o Capivariano ali. E ele segue jogando, provavelmente vai jogar amanhã. É bem provável que ele seja titular amanhã, inclusive. Então, Giovani, 3 milhões para o Capivariano. O Corinthians acabou ficando com 65% do passe dele. É, é um cara que falavam muito dele, assim, tipo, pra Copinha. Mas eu sinceramente não vi ele jogar tanta bola assim na Copinha. No Corinthians, ele fez um jogo bom, que foi contra o Botafogo, e ele finalizou uma vez e o Gatito fez a defesa. Depois foi mais correria mesmo, né, disposição, mas futebol pouco, né? Mas é aquele negócio, essa questão do Giovani, né? Se você deixa escapar e depois ele explode, aí todo mundo vai reclamar, né? Agora o Corinthians está investindo 3 milhões nele. A gente espera que ele seja vendido ali por uma quantia boa e o Corinthians consiga não só lucrar de volta, né, ter todo o investimento de volta com uma boa margem de lucro, mas também que ele possa dar retorno esportivo para o Corinthians, que ele amadureça, que ele consiga fazer gols, né, e se destaque bastante com a camisa do Corinthians. E acho que a notícia do dia, na verdade, é essa, né? Desse cara aí, Fausto Vera. Eu não conheço, eu nunca vi um jogo desse cara. Talvez tenha visto, mas devo ter, tipo, sei lá, cagado. Foda-se, tipo. E ele. Corinthians parece que enviou uma proposta de 4 milhões de euros, cara. 4 milhões de euros por 70% desse Fausto Vera aí. Dá cerca de 21 milhões de reais. E a que tudo indica vai dar bom, viu? Ao que tudo indica. Deixa eu ver se é alguma coisa importante. Não, não é nada importante.
Ao que tudo indica, vai dar bom. O Corinthians está muito otimista. Acho que na live do Cola Fiel lá, os caras falaram que está muito próximo de dar bom, realmente. E, cara, sinceramente não conheço. Eu vi alguns stats dele ali, né, umas estatísticas. É, muito parecido com as estatísticas do Du Queiroz, por exemplo. Mas com mais gols e mais assistências, né? Já o do Queiroz ali com mais duelos vencidos e tudo mais, né? É, algumas pessoas que. Algumas eu não sigo, mas acaba aparecendo ali na minha timeline, tipo o Luiz Butti, da entidade corintiana, falou que esse cara aí é ótimo, que é um cara assim, tipo, capaz de mudar patamar de times. Eu não sei, tá? Ele tem 22 anos, eu não conheço, ele é do Argentino Júniors. A ver, tá? Se o Corinthians fechar mesmo, é muito provável que o Corinthians esteja planejando já passar o Duqueiroz para frente, tá? O Duqueiroz recebeu uma proposta de 8 milhões de euros do Torino, da Itália, se eu não me engano, e o Corinthians recusou, né? Então, você vende o Duqueiroz por 8, compra ele por 4, você tá rendendo, tá sobrando aí 4 milhões pro Corinthians aí. Mas a ver, tá? É só especulação isso. O fato é que o Corinthians botou ali uma proposta na mesa do Argentino Júnior. Parece que vai dar bom. Vamos esperar para ver. E aí a gente conhece melhor aí um pouco desse Fausto Vera, argentino. Muito bom. E cara, como eu falei, eu não tenho a relação dos jogadores que foram para Santos, não tem provável escalação do Corinthians, né, no GE. Então, vamos falar aí o que eu espero, independente da formação, né? Pô, e aí, Robceira, quem você levaria pro jogo? Quem tivesse à disposição, sabe? Tipo, quem tivesse bem fisicamente, né? Sem risco de lesão. Parece que o Piton, ele tinha sofrido ali um pisão no pé e tava, o pessoal tava com medo que tivesse fraturado, tivesse alguma fratura ali. Não teve nada, né? Tipo, não machucou, não teve nada, então ele tá tranquilo. Mas eu acho que, por exemplo, Cássio, obviamente, o Cássio vai jogar todos os jogos que ele puder, é, até para ele poder ultrapassar logo o Luizinho ali e se tornar o segundo maior jogador, né, com inúmeros de partidas pelo Corinthians. Então, Cássio, muito provavelmente Robert, não, vamos para as laterais, né? Rafael Ramos na direita, é, Robert Renan e Bambu e o Bruno Melo. Eu acho que talvez Bambu não, tá? Acho que Bambu não. Bruno Mendes no lugar do Bambu. Ahn, no meio ali, Rony, né? Rony que tá ganhando confiança, não tá jogando bem, mas também não tá jogando mal, não tá assim, tá jogando bem, não tá jogando muito, né? Então Rony muito provavelmente, né? Cantijo, Rony e Juliano, não tem outro para colocar, tem que ser o Juliano mesmo. E no ataque, acho que, como eu falei, Giovani de um lado, Guedes, né, mais centralizado ou flutuando ali da forma como ele vem jogando. E aí, na outra ponta, Adson ou Mosquito. Né, então acho que daria bom. Ou até mesmo o Giovani centralizado, Adson e Mosquitos pelas pontas. Né, então eu iria com um time parecido com esse. Tá? Independente da formação, independente do time, eu acho que o Corinthians chega com uma vantagem muito grande, uma vantagem muito boa, 4-0 o Corinthians fez na Neoquímica Arena. O Santos vai estar mordido, né, querendo é, pelo menos vencer o jogo para cair de pé, né? Mas o Santos está cheio de problemas, tá? O Santos tem desfalque,
O Goulart, Ricardo Goulart, pediu rescisão, o técnico caiu, a torcida está cobrando, umas duas ou três pessoas devem estar ali fazendo pressão, né, para poder ter alguma resposta do time. Então o Santos é impressionado, o Santos vem ali no intuito de vencer o jogo, de diminuir a vergonha, né? E o Corinthians está na dele. O Corinthians ali pode perder de 3-0, que se classifica mesmo assim, né? Mas é um jogo perigoso, porque se o Santos faz 3-0, por exemplo, a pressão é enorme, né? E aí eles vêm com tudo para fazer o quarto. Então o ideal é o Corinthians jogar na maciota. Se conseguir fazer 1-0 ali, acaba o jogo, tá? Então, o que eu espero é um jogo seguro do Corinthians, um jogo tranquilo. O Santos não tem tanto poder assim para fazer mal assim, né, para ameaçar o Corinthians, mas eu espero que o Corinthians jogue com raça, como sempre, seja Corinthians, determinação, não entre de salto alto, respeite o Santos, mas vença o jogo, tá? Espero que o Corinthians vá lá e vença o jogo 1-0 e mata a cobra. E aí é só esperar o sorteio, que acho que vai ser na próxima sexta, talvez. Esperar o sorteio pra gente ver aí quem vai ser o próximo adversário na próxima fase da Copa do Brasil. É importante o Corinthians passar, tem premiação, premiação alta, tem também bilheteria, que é importante para o Corinthians. Então, cara, o Corinthians precisa se classificar, não só para bater as metas do orçamento, mas para, de repente, faturar mais dinheiro, para poder pagar as dívidas, para poder dar um desafogo ali nas finanças, né? Que o Corinthians está bem complicado ainda. O Corinthians está com uma dívida de 912 milhões, né? Vamos ver se a gente dá uma baixada boa aí até o final do ano. Beleza, rapaziada? Eu acho que vamos ficando por aqui. Se você assistiu o vídeo, muito obrigado. Se inscreva no canal para dar aquela moral. Vamos tentar aí aumentar a quantidade de inscritos. Curte o vídeo também para poder chegar a recomendação ali, sugestão para outros corintianos, tá? E, pô, é isso. É nóis. Vamos ficando por aqui e vai Corinthians, mano.